vamos passar um dia no hotel. Se não for no hotel, porque tem irmão, não posso pagar no hotel. Não, vamos para o mato. Tem nada a ver. Não, vamos dar uma voltinha no mato, vamos ver se é assim, não tem nada não. Irmão, a vida a dois tem que ser tão gostosa que quando os dois terminam o sexo, um cai para um lado, é assim, o outro cai para o outro. Aí ele diz: eita meu Deus, minha filha, graças a Deus que tu é mulher. Quem trouxe a sua Bíblia? Eu sei que é um estudo para casais, alguns não levam Bíblia, mas ninguém vai disciplinar quem não leva não, é só para a gente ter o momento. Salmo, eu até perguntei ao irmão e disseram, não, é porque estão trabalhando aí também a temática da família. Salmo 144, você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler dos versos 12 a 15. Primeiramente eu vou sintetizar essa passagem bíblica e eu vou falar sobre frutificando na intimidade a dois, baseado neste salmo. Eu procurei fazer uma ligação dos versos 12 e 13 com a frutificação, porque é o que aparece aqui no próprio texto, e depois a gente vai explorar essa parte bíblica, ok? Quem entendeu, diga amém. Tudo que nós vamos trabalhar aqui é bíblico, irmão, nada da minha cabeça. Eu vou evitar até muitos teóricos da prática sexual extra-bíblica. Eu vou me privar mais e me pontuar mais na Bíblia. Vamos lá. Podem acompanhar a leitura, Salmo 144, 12 a 15. Para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas e como colunas em palácio, para que as nossas despensas se encham de todo provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas. 14. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja assaltos, nem saída, nem clamores nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? Então eu quero que todos repitam comigo: família que frutifica. Primeiramente eu vou tratar essa parte para que os irmãos entendam bem. Aqui o salmista, este salmo que nós estamos lendo aqui, ele tem 4 divisões, poderíamos dizer 4 perícopes dentro desse próprio texto. A primeira vai do verso 1 até o verso 4, quando o salmista relembra o passado, de que Deus é o autor do seu sucesso. Vocês podem observar que ele diz: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra a minha mão para a batalha. Veja que em primeiro lugar ele tem Deus como a fonte, a causa do seu sucesso. Então a primeira coisa que o salmista está pontuando aqui é esta: Deus é a causa do seu sucesso. Apesar dele ter habilidade com as mãos para a batalha, o verbo lamad, que aparece lá no hebraico, é ensinar, aprender, adestrar. Então quando ele diz: o Senhor adestra as minhas mãos, Davi era um grande guerreiro, era um grande campeão de batalhas, mas ele sabia que se ele lutasse sem Deus, ainda que ele tivesse capacidade, habilidade, ele não seria vitorioso. Então todas as vitórias que ele logra contra os seus adversários, ele tem uma causa, ele tem uma fonte, ou seja, ele está frutificando na vida política pela ação divina. Então a primeira coisa que vocês devem observar é isso aqui. Em segundo lugar, ele pede para Deus se manifestar de modo teofânico. Por isso que ele diz: o Senhor vai descer, o Senhor vai vir, os montes vão tremer. É claro que é uma forma de Deus se manifestar em uma linguagem antropomórfica, mas não está dizendo que Deus se levante do trono. A gente canta isso em poesia, a gente canta isso em hinos, mas Deus não precisa se levantar para agir. É uma força de expressão dentro da própria contextura bíblica. Então Davi entendia nessa linguagem humana que Deus se levantava para dar vitória a ele, como nós estamos observando. Mas ele tem um terceiro momento, ele tem
um hino de vitória. Esse salmo ele é muito progressivo, ele começa com louvor, ele começa com a mistura de lamento, mistura louvor, mistura cântico, mistura sofrimento, mas ele agora também começa a dizer que vai fazer um voto, e esse voto que ele vai fazer, ele tem a certeza de que Deus é quem vai lhe dar vitória. Então é muito comum dentro do hebraísmo, é muito comum alguém já cantar, ainda que não tenha acontecido, já começar a cantar a vitória. Apesar de nós termos só 2 tempos no hebraico, nós temos 2 tempos que trabalham de modo diferente da nossa percepção do nosso português, mas ele já começa a dizer: eu vou fazer um voto a Deus e ele vai me dar vitória contra a fraude, contra o maligno, contra o homem ímpio. E isso você pode ler claramente aí dos versos 5 a 8. Quando você chega dos versos 9 até o verso 11, ele faz esse voto de livramento. Aí quando você chega no verso que foi escolhido por vocês, aí nós podemos observar que aqui é uma previsão das bênçãos. O salmista, ele muda totalmente o tema. Ele muda o tema. Primeiro ele começa dizendo que Deus é a causa da sua vitória, adestra ele, capacita ele. Segundo, ele diz que Deus vai lhe dar livramento, do 5 a 8. Do 9 a 11, ele faz esse voto. Agora, a partir desse verso, do 12 até o 15, ele passa a ter uma previsão de bênçãos futuras. E aqui eu entendi por que vocês escolheram essa passagem bíblica para o tema da família. Para que os nossos filhos sejam plantas bem desenvolvidas. Aqui nós podemos analisar que o salmista ele vai usar a bênção dentro de um contexto político, dentro de um contexto familiar e dentro de um contexto social. Os irmãos podem observar que ele começa no contexto da família. Agora, há um autor que ele escreveu, Thomas Campanella, ele escreveu A Cidade do Sol, e ele falava sobre a vida ideal. Também Platão, na República, ele procura falar sobre um mundo ideal, a vida ideal, um estado ideal. Só que esse estado ideal nunca existiu e nunca vai existir, a não ser no capítulo 2 do livro de Isaías, capítulo 9 do livro de Isaías, quando se tem menção do estado perfeito que será dirigido por Cristo Jesus. Mas nunca existiu na Terra um estado perfeito, uma economia perfeita. Os estudiosos estão apontando que daqui a 20 anos a China vai se tornar uma economia mundial e perfeita, devido à sua disciplina, à sua educação, à sua persistência, à sua tecnologia, e chegando até a ultrapassar os Estados Unidos. Mas vejam bem, não tem, ainda que os Estados Unidos tenha também um berço cristão, os Estados Unidos é marcado também por querelas, marcado por divisões, marcado por circunstâncias que também afetam a economia americana, em especial as guerras. Então, como é que se pode ter um país perfeito, uma nação perfeita? Aí o salmista, ele entra em cena, mudando de assunto, aí ele chega e ele coloca aqui 3 pilares importantes para se ter a frutificação correta. A primeira coisa que ele pontua é a frutificação na família. Observe que ele diz assim: para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas. Qual é a primeira lição que o salmista quer nos dar aqui? Ele está mostrando que filhos que são criados em lares cristãos não são plantas silvestres. Filhos que são criados em lares cristãos são lapidados. Filhos que são criados em lares cristãos, eles não surgem de momento. Filhos que são criados em lares cristãos, eles são desenvolvidos em 4 áreas: moral, espiritual, social e também na área da progressão para outra geração. Então, quando ele começa dizendo para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas, essa planta ela é bem plantada na palavra, como está no Salmo 1, verso 3. O que nós temos hoje? Às vezes nós temos famílias que estão bem na igreja, o pai é bem sucedido, a mãe, mas o filho não é bem plantado. E se há uma coisa que traz
problema para a família são filhos desorganizados. Às vezes você trabalhou bem, você construiu bem, mas de repente seu filho casou, não deu certo, briga com a esposa, discussão, vem problema para a sua casa, ou seu filho se torna um drogado, se torna um assassino, se torna uma pessoa ruim. Isso desestrutura toda a sua vida. Um dia eu estava em um gabinete com um pastor e de repente o telefone tocou. Aí ele disse para mim: Osel, me dê licença porque meu filho acabou de ser preso. Um presidente de uma igreja. Então aquilo ali, o mundo dele acabava naquele momento que ele sabia que o filho dele estava envolvido com drogas. Então veja bem, nós podemos estar bem socialmente, monetariamente, mas se a família não estiver bem estruturada, traz problema para o pastor, problema para toda a família, porque todos têm que estar em torno daquele problema que envolve o filho. Então, se o filho não for bem plantado, se o filho não for bem criado, se o filho não for bem instruído, vai dar problema para a futura geração. É por isso que o texto está dizendo aqui, para que os filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Então veja que ele cresce no lado moral. Provérbio 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ao crescer não se desviará dele. Um judeu diz que um pai deve dar 3 coisas a um filho: caráter, caráter, caráter. Às vezes tem pai que dá carro, dá presente, dá treinamento, dá academia, dá musculação, mas não dá o moral espiritual para aquele filho, e ele se torna uma peste, uma desgraça na casa. Então isso é muito sério. Eu estava pregando em uma cidade do Pará e uma senhora me abraçou e disse: eita, saudade do Maranhão. Chorando, eu disse: por que a senhora não volta para lá? Ela disse: não posso voltar, meu filho matou uma pessoa e eles todos estão atrás de nós para matar a família toda. Então veja que um filho que não é bem plantado pode se tornar uma desgraça na sua casa e na sua família. E isso não envolve só o filho, envolve um genro que vai entrar na família, envolve uma nora. Se vocês observarem o capítulo 27 de Gênesis, a Bíblia diz que a Rebeca disse: se o Jacó casar com menina daqui, eu quero a morte, porque essas noras de Esaú não valem nada. Então é muito sério. Um filho pode trazer todo um estrago para uma família bem organizada. Bem organizada. Essa semana mesmo uma pessoa disse para mim: pastor, sabe quanto essa mãe gastou com o filho dela para poder recuperar ele da droga? Eu disse: não, R$1 milhão. Então veja que isso aqui é muito sério. Então a primeira pergunta é: seu filho é bem plantado? Bem plantado moralmente? Porque tem pai que não sabe plantar filho, tem mãe que não sabe plantar filho, e esse filho amanhã, se ele não for bem educado, bem treinado, ele vai trazer problema para o seio familiar. Por isso que o próprio texto está mostrando aqui para nós. Se vocês observarem o Salmo 127, a Bíblia diz: os filhos são herança do Senhor. Mas quando é que o filho, se você ler até o 5, ele vai trazer resultado para a família, como flecha? Quando esse filho é bem ensinado. Por isso que Deuteronômio 6, capítulo 6, versos 6 e 7, diz assim: tu ensinarás ao teu filho ao deitar, ao levantar, ao caminhar. Se houver essa interação, essa pedagogia, o filho vai se tornar uma bênção. Então, crescimento espiritual para o filho. Tem pai que não ensina o filho a orar, tem mãe que não ensina a filha a orar. E Davi, quando estava saindo do poder, ele disse para Salomão: e tu, meu filho Salomão, conheça o Deus de teu pai, serve-o com coração íntegro e voluntário, porque se tu buscares, será achado de ti, se tu deixares, ele te rejeitará para sempre. Davi não adulou Salomão. Davi mostrou que o Deus eterno, ele é sério, e para se buscar ele tem que ser com sinceridade. Então, se você quer que a sua casa frutifique em tudo, inclusive seus filhos sejam uma bênção ao redor da mesa, é preciso que esse filho seja bem plantado. Não adule filho, não fobe com o seu filho. Tem pai que dá educação, dá diploma, dá academia, dá balé. Eu vejo muitas mães dizendo: minha filha está para o balé, mas nunca diz: minha filha está na igreja servindo ao Senhor. Então você tem que ter muito cuidado na plantação do seu filho.
no ensino do seu filho. E aí você tem que dar maturidade. Se vocês observarem bem, o apóstolo São Paulo fala da progressividade da fé na família através dos pais. 2 Timóteo 1,5, Paulo diz: eu sei da tua fé, Timóteo, a qual não é fingida. Tem muitos filhos de crentes que servem a Deus aparentemente na igreja, mas é uma fé fingida. É uma fé fingida. Por que é uma fé fingida? Porque não vê fé sincera no pai, não vê fé sincera na mãe, não vê fé sincera na família. Paulo diz: eu sei da tua fé, Timóteo, que não é mentirosa, porque primeiro habitou na tua avó, Lloyd, e depois habitou na tua mãe, Eunice, vírgula, e eu estou certo de que ela habitou em ti. Então, se o seu filho for bem estruturado, biblicamente, emocionalmente e espiritualmente, vai ter uma progressão de fé na palavra de Deus. Eu estava em uma cidade do exterior e eu fui ao banheiro. Quando eu olhei, eu vi uma catedral muito bonita onde eu estava, muito bonita. E eu perguntei para uma pessoa: por que aqueles velhinhos estão ali? Era só um grupinho de velhinhos. E ele disse: olha, a igreja se acabou. Os pais não ensinaram os filhos, não criaram uma geração de filhos na fé, e nós só temos esses idosos aqui na igreja. Isso é comum nos Estados Unidos. Isso é comum nos Estados Unidos, isso é comum na Europa. Por quê? Porque nós não estamos ensinando os nossos filhos no verdadeiro caminho de Deus. Então, tem que ensinar seu filho a servir a Deus, a ser verdadeiro. Então, ele fala primeiro dos filhos, mas ele fala também das meninas. Olha o que ele diz: para que elas sejam pedras de esquinas lavradas. Isso aqui é muito interessante, porque quando ele fala de pedra de esquinas, ele está falando o valor das meninas, ele está falando o valor do lado feminino delas, mas também está falando que elas são pedras de esquina. Sabe o que é? Elas seriam também colunas. Naquela época a coluna não era apenas para efeito estético. A coluna era estabelecida também para a estrutura. E só para os irmãos terem uma ideia, quem é que estrutura a casa? É o homem ou é a mulher? Vamos lá, quem estrutura a casa? É o homem ou é a mulher? Muito bem, onde foi que você já leu na Bíblia dizendo: o homem com a sua sabedoria edifica a casa? Como é que diz Provérbio capítulo 14 primeiro? Vamos lá, o quê? A mulher? Pronto, não está dizendo a mulher linda, está dizendo? Não está dizendo a mulher que é espalhafatosa, está dizendo? Não está dizendo a mulher muito inteligente, está dizendo? Qual é a mulher que edifica a casa? Qual é a mulher que é coluna na casa? É por isso que lá em Provérbio 31 a Bíblia diz: e o coração do marido confia, e diz, e os filhos se regozijam nela, e ela tem a força de um exército. A palavra raio, mulher virtuosa, a gente pensa que mulher virtuosa é aquela irmãzinha que vem para a igreja com a bíbliazinha debaixo do braço, humildezinha. Não, mulher virtuosa é a que tem força de um exército. Ninguém para ela. Ela é uma pancada, ela é dura, ela não tem negócio. É assim, é a mulher que tem força de exército. Cadê as mulheres? Digam glória a Deus. A Bíblia não tem imagem de mulherzinha velha morta, de mulher que não escolhe nada, de mulher xoxa, não. Todas as vezes que a Bíblia fala de mulher pesada, só fala de mulher disposta. Ela fala de Jael, que matou um comandante, deitado na tenda dela, pegou uma estaca. Já pensou uma mulher dessa, irmão? Pegar uma estaca e pegar um martelo, e ele deitado, e ela pá. Pronto, desgraçado, te matei. Pronto, está aí na Bíblia. Aí, se você analisar, as mulheres da Bíblia não eram mulheres que a Bíblia fala de coitadinhas, de molezinha, de mulheres que não tinham iniciativa, coisa nenhuma. Eram mulheres dinâmicas. Então, quando a Bíblia fala que essas suas meninas, hoje tem mãe que cria menina aí, que a menina não sabe fazer nada, nem para a cama a menina presta. E vocês sabiam que os nossos gabinetes pastorais, eles estão lotando de irmãos, maridos frustrados, porque se casam com meninas que não sabem fazer nada. Se você pegar o Novo Testamento todinho, não há um tratamento de reunião de casais no Novo Testamento. Vocês já observaram? Não tem um texto na Bíblia, o apóstolo São Paulo
falando ou ensinando o problema de sexo para a igreja. Não tem. Nas 13 cartas, por que não tem? Será que não tinha educação sexual? Tinha. Só que a responsabilidade não era do pastor, não era do Paulo. De quem era a responsabilidade? Não eram dos pais. A responsabilidade de quem era? Só da mãe. Vocês sabiam que a mãe tinha que ensinar a filha a ser boa dona de casa? A mãe tinha que ensinar a filha a amar o marido, mas a mãe ensinava a filha a ser boa de cama? Quem das mães aqui já fez isso? Tu vai se casar, minha filha? Vou. Pois seja fêmea. Bota teu marido para chorar, bota teu marido para se acabar. Você já fez isso? Ah, pastor Zé, o senhor está falando da cabeça? Não, vamos lá. Tito 2,4, abra a Bíblia de vocês. Vamos lá, vamos começar agora. Eu só estou mostrando, só para a gente se situar. Já que eu vou entrar aqui para situar os irmãos bem direitinho. Vamos lá. Como é que diz aí, Tito 2,4? Rapidinho. Vamos lá. Tito 2,4. Tito 2,4. Olha aí, ó. Olha lá na tela. Olha aqui, ó. Vamos lá. No 3, leiam comigo bem forte. Para que ensinem as mulheres novas a serem. Olha aí, primeira coisa. E depois? Olha para cá. Para aí. Amar. Veja que Paulo está dando uma ordem. O que era esse amar? A gente fala de amor como sentimento, mas lá no Oriente amor é decisão, amor é aprendizagem. É por isso que a linguagem grega ela é boa nesse particular. Ele começa no grego moderno, não tem o agape, né? Que é a palavra correta. Agape, não tem o agape. Por quê? Porque o agape era um amor divino. Mas os 3 amores eram uma construção. Então amor é uma construção. Então ele está dizendo amar seus maridos. Minha filha, eu não sei o que está dando, eu não estou te amando mais. Não, está alguma coisa errada. Amarem seus maridos e o que mais? Amarem seus filhos. Agora vamos lá, olha aí. Olha o que ele diz aqui, vamos lá, pode passar. Amarem seus maridos, a serem moderadas, puras e o quê? E boas donas de casa. Quem é a mãe aqui que já parou para a filha e dizer: minha filha, você vai casar, procure saber amar seu marido. Você aprendeu aqui comigo. Mas esse amar aí, eu vou falar daqui a pouco, não é um amarzinho que a gente está falando, não. Entendeu como é as coisas? Porque tem irmão que pensa que é esse amarzinho. É pronto, pode ser, minha filha, eu te amo, viu? Não, nada disso. Vou logo mostrar para vocês. Coloque aí na tela Gênesis 24, 67. Veja aí se eu estou lembrado. Só para os irmãos observarem, amar a mulher. O que é amar essa mulher, pastor Aziel? Esse amar aí, Gênesis 24, 67. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara. Agora, olha como é lindo. E tomou Rebeca e lhe foi por mulher. E o que diz mais na frente? E assim Isaac. Aí é que é mulher, irmão. O Isaac só andava chorando. A mamãe partiu, era a minha vida. Aí pronto, mamãe. Aí a Sara chegou, a Rebeca chegou. Aí a Rebeca chegou. Macho velho, tu tá chorando pela tua mãe? Aí ele botou ela no lugar de honra, na cama da mãe, na tenda da mãe. E ela se jogou. É assim, irmão. Aí pronto. Quando ele saiu como? Ele saiu como já? Sorrindo. Aí a Bíblia diz, ele parou de. E por que ele parou de chorar? Tem mulher, irmão, tem mulher na Bíblia, porque tem irmã que ela é o seguinte, ela não sabe amar.
Tem irmão que vem para o estudo de casal, olha para cá. Aí diz assim: eu não sei para que essa besteira do pastor, esse negócio de estudo de casal. Não tem? Só que nós estamos enganados. Nunca escreveu, estou escrevendo agora. Estou escrevendo uma teologia sobre o sexo, totalmente bíblica. Mas nós não temos teologia sobre o sexo. E tudo começa com sexo. Tudo começa com sexo. Tudo. Então deixa eu dizer uma coisa. A Sara, a Rebeca, botou Isaac no lugar dele. Porque tem mulher na Bíblia, irmão, tem mulher na Bíblia. Se você observar no capítulo 30, as mulheres da Bíblia, porque tem irmão que pensa que as mulheres da Bíblia eram mulherzinhas já mortas, pronto, nada. Quando você olha o capítulo 30, o Jacó ia chegando do campo, aí uma das mulheres dele disse assim: olha, eu te troquei pelas mandrágoras, e hoje tu dorme comigo, macho. Ela é quem está dando a ordem, hoje tu. Tem dia que a irmã tem que chegar do culto e aí puxar na gravata do marido. Bora, bota essa Bíblia bem aí, vem cá ligeiro. Que é isso? Que é isso? Não, cala a boca. É assim. Não, mas é porque não tem isso não. Pastor Zé, está na Bíblia, tá? Vou mostrar na Bíblia aqui para vocês. Tudo que eu falar é da Bíblia, mas nada de cabeça. Que eu sei que tem irmão de idade, tem irmão novo, tem irmão velho, tem irmão da Assembleia de Deus que tem a mente fechada. E aí pronto, eu não vou para o negócio daquele. E eu vou te ensinar tudinho na Bíblia. Eu já te mostrar uma loucura na Bíblia, já. Que tu vai dizer assim: pastor, quem escreveu isso? Eu disse: a Bíblia. Está na Bíblia. Vamos observar aqui, bem aqui. Só para os irmãos terem uma ideia. Vamos observar aqui. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Capítulo Cantares. Não é o 5 não. Eu quero é outro aqui. Verso 10 do 7. Aqui a mulher, olha essa mulher na Bíblia. Eu escrevi um livro, O Melhor do Amor, sobre Cantares, fazendo a tradução de Cantares, mas eu não estou tendo. Coloca aí o 7, verso 10. Aqui os dois já estão casados, já estão em uma idade um pouco avançada, um pouquinho. Vamos lá. Encontrou? Cantares 7, verso 10. Olha aqui. Ela diz assim, como aí? As mulheres, só as mulheres, leiam, como é que ela diz? Preste bem atenção. Ela diz: eu sou do meu e ele me tem o quê? Por que que ele tem afeição por ela? E por que que essa mulher é tão positiva? Tem mulher que só fica, ela é tão louca, ela é tão desequilibrada, que ela diz para o homem quando vai para o trabalho: tu me ama, não é assim? Fica que nem Pedro em João, não é assim? Tu me ama, me dá um beijo para me ter certeza que eu te amo. Essa mulher aqui está fazendo isso? Vamos lá, ela está fazendo? Ela está pedindo beijo para o marido? Ela está pedindo resposta do marido? O que ela está dizendo? Não, o que ela está dizendo? Eu sou. Aqui ela tem autoconfiança, ela tem alta estima, ela é definida. Eu sou do meu, e por mim ela está afobando agora. E ele é louco. O meu marido, ele tem por mim o quê? Afeição. Agora, por que esse marido é louco por ela? Eu não vou pregar o capítulo 7, mas se você ler o capítulo 7, essa mulher tem charme, essa mulher tem dança, essa mulher tem postura, essa mulher apresenta os seios, essa mulher deixa ele louco, essa mulher diz: vem, sobe na palmeira. Está aqui todinho, está aqui na Bíblia. Está aqui, não sou eu não. Está aqui na Bíblia, depois você vai ler. Aí ela chega e diz assim: porque ele é quem elogia ela. Aí ela diz assim: ele tem por mim o quê? Afeição. Olha agora, vamos lá, só para os irmãos observarem. Ele tem afeição por mim. Isso aqui é na Bíblia, irmão. Aí ela vê, agora olha a atitude dessa mulher. Ela diz assim: vem, meu amado. Os dois estão na intimidade. Tem dia que o homem está forte, tem dia que o homem está fraco.
Tem dia que, não é assim? Não é, pastor? Não adianta afobar não, ninguém vem para cá. Não, tem dia que a gente está mole. Aí pronto. É aí que entra uma mulher potência. Mulher potência. Porque tem delas que fica, meu velho, faz dia que eu te vejo assim, tua moleza velha, o que é que tu tem? Aí já derruba o homem. Faça isso não, minha santa. Não entre assim. Tu anda fraco, velho, esses dias, o que é? Aí já derrota ele, porque você está ferindo a masculinidade dele. Não faça assim não. Olha, essa daqui viu que o marido estava mole, estava devagar. Aí ela diz assim, vem meu amado. Aí, vem meu amado. O que ela disse para ele? Saiamos ao campo. Olha, e o que mais? Está vendo? Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas e vejamos. Aí já está no 12, né? Levantamos de manhã para ir às vinhas. Passemos as noites nas aldeias. Pode ir, olha aí. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas. Agora o que ela diz? Olha, e vejamos. Você sabe o que ela está dizendo? Vamos renovar esse nosso amor. Aqui em casa está tudo do mesmo jeito, no quarto não está mudando. Vamos sair. Vamos dar um passeio. Vamos passar um dia no hotel. Se não for no hotel, porque tem irmão, eu não posso parar no hotel. Não, vamos para o mato. Tem nada a ver. Não, vamos dar uma voltinha no mato. Vamos ver se é assim, não tem nada não. Agora tem irmão. Vamos na roça. É assim, tem que ser desse jeito. Mas essa mulher aqui, olha para cá, essa mulher tem criatividade. Vocês estão vendo? Eu pergunto aqui, essa mulher, olha para cá, porque tem mulher que depende do marido para ser feliz. É antibíblico isso. Você não entra no casamento para ser feliz. Você entra porque você é feliz. Já é definida, é uma mulher definida. Tim LaHaye, no livro que ele escreve, ele fala isso. Também no livro Ato Conjugal. Tem algumas coisas boas, tem outras coisas que hoje não estão bem atualizadas, mas vale a pena ainda ler. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para os irmãos aqui. Essa mulher, ela tem inteligência. Ela não fica reclamando, ela não fica dizendo para o marido que ele está mole. Pronto. De um pastor amigo meu disse assim para mim, pastor Aziel, eu estou assim mole, eu estou mole, rapaz, esses dias. E aí eu estou tomando aquele remédio. Aí eu disse, não, é uma ajuda, né, para o senhor. Ele disse, mas eu fiquei mole porque a minha mulher foi lavar roupa e encontrou. Aí ela disse, tu tá tomando isso, tu é morto. Aí pronto, aí derrotou o homem. Aí eu disse, não, rapaz, pronto, mas é assim, veja outra coisa e tal, fui ensinando ele lá. Então veja bem, aqui vocês podem observar uma coisa que é muito interessante, irmãos. O que eu estou dizendo aqui para os irmãos e as irmãs? É que esse texto, ele está mostrando que um casamento saudável, ele não envolve, escute bem, só os filhos. E para que os filhos sejam saudáveis no lar, eles precisam ver no casamento um marido feliz e uma esposa quem? Feliz. Quem dos filhos, por exemplo, dos pais que estão aqui, o filho vê o pai beijando a mãe, o filho vê o pai brincando com a mãe, o filho vê o pai fazendo carinho na mãe, o filho vê o pai mostrando loucura pela mãe. Como é que esse filho que vai casar não vê esse ambiente criado por esse pai, por essa mãe? Como é que ele vai se desenvolver também no novo ambiente familiar? Não vê o pai brincando com a mãe, não vê o pai sorrindo com a mãe, não vê os dois se beijando. Como é que esse filho, ele vai também ter uma noção de amor, de respeito pela mulher, se ele não vê isso na parte do pai? Então, nós temos que analisar toda essa questão. Então, essa parte aqui, só para os irmãos observarem, voltando lá para o Salmo, que nós estamos aqui nele. Quando a Bíblia fala disso, irmãos, veja bem, isso aqui é tão interessante, é que quando a Bíblia fala dessa parte aqui, primeiro, frutificando no aspecto familiar, envolve tudo isso.
E só para vocês terem uma ideia, vamos ler o Salmo 127, 128. Olha dentro do lar, olha o que eu estou dizendo. Às vezes a gente fala, os nossos filhos têm que ter oração. Amém. Oração no lar. Nossos filhos precisam ler a Bíblia. Amém. Ler a Bíblia no lar. Pronto. O marido precisa ser um homem de Deus. Amém. A esposa precisa ir para o ciclo de oração. Amém. Pronto. Mas escutem bem, como é que se constrói uma frutificação no lar bem equalizada? Vamos observar. Salmo 128, 3. Coloca aí, só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. Muito bem, pode colocar aí, vamos lá. Olha aí, leiam aí vocês. A gente sabe, mas eu quero que vocês leiam isso aí. Vamos lá. Pronto. Observe bem nesse salmo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O salmo começa com um homem. Começa com um homem. Coloca o verso primeiro. Bem-aventurado o homem. Olha aí, verso primeiro. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Prestem bem atenção. Aquele que teme ao Senhor. Vocês estão observando que esse texto que eu li aqui, o salmista está falando de uma sociedade ideal. Filhos ideais, lares ideais, e uma família ideal, mas uma sociedade ideal. Observem que ele pontua três coisas: família ideal, mas ele também fala de uma economia ideal, uma segurança ideal e uma sociedade ideal. Por isso que ele diz assim, eu falei dos filhos e falei das filhas, mas ele diz, para que as nossas despensas se encham de todo provimento, para que os nossos gados produzam milhares e dezenas de milhares em nossas ruas. Aí ele prossegue, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Então ele está mostrando uma economia segura. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Tem países que têm economia segura. Eu estava em um outro país e alguém disse para mim, pastor, o país aqui é tão rico que eles disseram que se tivesse 3 pandemias, eles conseguiam se sustentar. País rico, mas é um dos países que mais tem suicídio. Entendeu? Então, qual é o problema desse país? Tem uma boa economia, mas tem morte, tem traição, tem mentira. Então não é só ter uma boa economia. Aí o salmista diz assim, olha, para que não haja assaltos em nossas ruas. Quem é que não quer viver em um país que não tenha assalto? Quem é que não quer viver em um país justo? Mas o salmista, ele tem um segredo para isso aqui acontecer. Essa frutificação nessas áreas, elas só são possíveis se isso acontecer em uma família que frutifica. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui aos irmãos. Qual é o segredo desse filho e dessa filha se tornarem bênçãos dentro de casa? Tem um segredozinho aí. Qual é o segredo? O segredo, a resposta, está no verso final. Está no verso final do 144. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Pronto, quem disse? Quem foi a irmã que falou? A irmã falou ali, escute bem. Toda a questão está aqui no temer ao Senhor. Salmo 33, 12 diz, feliz é a cujo Deus é quem? Provérbios 1,7, o temor ao... Pronto, eu vou fazer uma pergunta aqui. A irmã pode ir para o ciclo de oração e orar o tanto que ela quiser. Se ela não for convertida e tiver temor a Deus, ela não respeita o marido, nem que bata nela. Pode fazer sessão de psicanálise, de psicologia, não vai adiantar nada. Porque a questão é temer a Deus. Vocês sabiam que quando Paulo usa Efésios 5, 22, mulheres, sejam aos vossos? Eu vou fazer uma pergunta. Ela é submissa porque o marido quer ou porque ela mesma quer? Vamos. A irmã é submissa porque o marido quer, porque tem maridão aqui que foba.
Fala, eu sou macho. Quando eu digo para ela, não. No dia que ela se zangar, ela te mata tu dormindo. Teve uma senhora numa cidade aí, que o homem bateu, e de noite ela pegou uma faca e cravou no peito dele, ele dormindo. Tem irmão que diz assim, é porque eu sou macho, lá em casa, não. Tem mulher aí que quanto mais tu bate, ela é zangada. E ela te detona. Eu me lembro que eu vi uma frase daquele Pita, que era o prefeito de São Paulo. Ele disse, você quer ver o demônio? Se separe da sua mulher. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Olhem para cá. A mulher, ela entra no casamento, principalmente a cristã. E é bíblico. Lá no Velho Testamento Deus dizia, quando a mulher fizer um voto e ela for casada, o voto só serve se o marido fizer o quê? Aprovar. Se for filha, só se o pai aprovar. Mas a mulher, quando ela é solteira, diz Paulo, ela é livre. Homem nenhum manda numa mulher quando ela é solteira. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7. Mas quando ela entra no casamento, ela decide se sujeitar. Por quê? Porque ela tem o quê? Temor a Deus. Então tudo só presta se tiver o quê? Não adianta a nação. Eu não sou contra. Tem irmão que coloca lá na entrada da cidade, Caruaru é do Senhor Jesus, o Maranhão é do Senhor. Não. Só é do Senhor quem teme a Deus. Nós podemos colocar, eu não sou contra. Mas a Bíblia diz, feliz é cujo Deus. Sabe quando é que vai deixar de ter assalto e bandidagem e ladruagem no mundo? Só quando Jesus implantar o reino dele. Não é assim, pastor? Porque a Bíblia diz, ficarão de fora tudo que é ladrão, bandido, ruim. Aí ele vai deixar de fora. E na cidade santa só vão entrar os santos redimidos pelo sangue de Jesus. Então, uma economia, podemos ter a melhor economia, mas se não tiver temor a Deus, não adianta nada. Podemos ter a melhor segurança, mas se não tiver temor a Deus, não adianta nada. E para que os nossos bairros, nossas ruas não tenham assaltos, só se todo mundo for convertido. Porque quando o Senhor Jesus pega um bandido, João 3,3, ele nasce de novo. Ezequiel 36:26 diz, ele troca o coração de pedra e coloca um coração de carne, e a pessoa se torna servo de Deus. Então veja bem, aqui está falando da frutificação espiritual da família que teme ao Senhor. E no final ele diz assim, bem-aventurado o povo que sucede assim. Então aqui nós temos 4 frutificações. Digam comigo, no lar, bem forte, no lar, na economia, na segurança e na sociedade ideal. Quem entendeu agora diga amém. Mas veja bem, quando ele começa no lar, ele está falando aqui de filhos e filhas bem desenvolvidas e as meninas se tornando colunas. Só que para esses filhos se tornarem bênçãos, é necessário que essa família tenha um casal modelo. E esse casal modelo, ele tem que frutificar em 5 áreas que eu vou resumir para vocês. Esse casal, ele tem que ser bênção em tudo. Esse casal tem que ser saudável. Olha, essa mãe que está parindo esse menino aqui, para que o filho seja bem plantado, para que as nossas filhas sejam como pedra de esquina, pedra principal, a bênção começa com a mãe. Começa com a mãe. E aí nós vamos lá agora para o Salmo 128:3. Olha o que eu estou falando. A bênção começa com essa mãe dentro de casa. Olha a mãe dentro de casa. Coloca aí agora. Essa mãe que, olha, a tua mulher será, só as irmãs, leiam bem forte isso aqui. A tua mulher será uma videira frutífera. Mais forte, vamos lá. A tua mulher será uma videira frutífera. Não, tá bom, só até aí. Agora eu quero ouvir só vocês para não esquecer mais. Digam, as irmãs, a tua mulher será uma videira frutífera. Olha, essa expressão Geffen do hebraico, Geffen poria, Geffen
Se vocês observarem, Geffen é videira. E o que a videira produz? Vamos lá, as irmãs. A videira produz o quê? Uva. A uva produz o quê? Vinho. E o vinho faz o quê? Vamos lá, o vinho faz o quê? O que o vinho faz mais? Vamos lá, faz o quê? Embebeda. O que o vinho faz mais? Alegria. O que foi que Jesus fez em João 2 no casamento? E como é que o salmista está dizendo que uma mulher que teme a Deus é para o marido? O que a mulher é para o marido? Não, vamos lá no salmo. Ela é o que para o marido? Começa por lá. Ela é o que? Ela é uma videira. Essa videira, lá vai, gera loucura. Essa videira embebeda. O que foi que Noé fez no capítulo 9, quando bebeu o vinho? Bebeu que ficou nu, não foi assim? Pronto. Está tudo na Bíblia, irmão, não é nada na minha cabeça não. Lá vai, as irmãs entender. Porque aqui eu estou falando para as irmãs. Às vezes a irmã é uma boa mãe, cuida dos filhos, ajeita a casa, é uma mulher trabalhadora, é mulher disposta. Eita, rapaz, que o marido diz, meu Deus do céu, que mulher, Deus me deu uma boa dona de casa. A dirigente, canela de fogo, essa mulher, mas quando chega na cama, não é vinho, lá vai, não enlouquece, não embebeda ele. Irmão, a vida a dois tem que ser tão gostosa, que quando os dois terminam o sexo, um cai para um lado, é assim, o outro cai para o outro. Aí ele diz, eita meu Deus, minha filha, graças a Deus que tu é mulher. Porque tem irmã que ela diz assim, eu nunca me neguei para ti, meu velho. Não tem? Mas nunca fez nada. Irmãos, escutem bem uma coisa, só para vocês terem uma ideia. Quando você atenta, há 3 propósitos quando Deus dá uma mulher para um homem. Diga comigo bem forte: procriação, prazer. Qual foi o primeiro que eu disse? Procriação. O que mais? Prazer. Frutificação. Se vocês observarem, o prazer, nós da Assembleia de Deus, agora eu vou começar. Principalmente a Assembleia de Deus, é aqui agora. Primeira coisa, o que as igrejas fizeram com o sexo, o que os pastores fizeram com o sexo, o que os padres fizeram com o sexo. Vamos lá, olhem para cá. Quando você pega Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2, você vê várias vezes Deus dizendo, e viu Deus que era bom. Vamos lá, pregue comigo. E viu Deus que era bom. O que era bom? O que era bom? Vamos lá. O que era bom? Tudo que ele criou, diga comigo. A natureza. Vamos lá, a natureza, o solo, o céu, as estrelas, a lua, as águas, os rios, os pássaros. E viu Deus que tudo era. Tem irmão que a vida para ele é tão triste que ele não tem coragem de olhar para um pássaro e dizer, que pássaro lindo. Ele não aprecia nada. A vida, Erasmo de Roterdã diz, a vida da corrida faz a gente perder a beleza da vida. Tem irmão que só quer ganhar dinheiro, ele não vê beleza em nada. Pronto, um dia desse eu estava vindo de São Paulo, aí encontrei 2 médicos, e um me conheceu, que é amigo meu, aí pronto, aí ele disse, pô, tu vem de onde? Eu disse, não, eu fui fazer um treinamento na minha área. E o outro, e tu foi também? Ele disse, não, eu vim fazer um curso de vinho. Aí eu fiquei atento aqui, curso de vinho? E eles conversando e eu aqui. Ele disse, eu só para apreciar. Aí disse, é mesmo. O outro dizendo, e como é que faz? Não, eu boto e vou sentindo a suavidade na boca. Eu disse, rapaz, eu fiquei comigo, olha como é as coisas. E nós, irmãos, somos pentecostais, não aprecia nada. Tem irmã que vai comer um prato de arroz com feijão, ela entra logo que nem um leão. Não, espere, aprecie. Feijão é olha, pronto. Aí bote na boca, saboreie, né? Ei, mas tá bom.
Mas tá bom, quem fez? Não é assim? Vai comer um pudim, tem irmão que pensa que vai se acabar todo logo. Aí ele bota tudo na boca. Não, faça isso não. Elegância. Elegância. Prove ele, não é assim? Prove, saboreie. Tenha o gosto. Saiu para tomar um café, é com o filho, é com a esposa, é com a família. Aprecie o momento. Bora ligeiro, daqui a pouco o culto vai começar. Eu tenho que correr, eu tenho que chegar lá na hora. Aprecie a vida. Há um teólogo cético que era racionalista. Ele dizia assim: eu não creio muito na Bíblia não, mas o Jesus da Bíblia eu admiro. Ele apreciava a natureza. Todos os sermões de Jesus eram da natureza. Até quando ele foi falar da oração e do cuidado, ele disse assim: olhem para os pássaros. É um rebanho, não é assim? Aí tem irmão que não liga para nada. Às vezes a gente leva alguém, bora ver uma galeria ali de foto. Aí leva ele, aí está mostrando. Que é isso aí, essa besteira? Não, tem que ver o valor histórico. Tem que ver, não é assim? Pronto, às vezes até a mulher fica: meu bem, para aí, e etc. Olha, então veja bem, tem que apreciar. Então escute bem, essa mulher videira, olha o que a Bíblia está falando. A Bíblia mostra aqui que essa mulher videira, irmão, ela é uma mulher que dá prazer, ela é uma mulher que enlouquece o marido, ela é uma mulher que provoca ele. É por isso que eu estou mostrando que a primeira frutificação é essa. Mas o que foi que aconteceu? Vamos lá, olhe para cá. Gênesis 1:2, nós temos a beleza da terra, a beleza do universo que Deus deu ao homem. E antes da queda, Deus deu o desejo. O desejo não é imposição de uma cultura, o desejo não vem da psicologia, o desejo não vem de estudo humano, o desejo vem de quem? De Deus. Quando você come um pudim, que você saboreia ele, quem foi que botou isso em você? Vamos, diga quem foi. Quando você termina de comer, que deita numa rede feliz, quem foi que te deu isso? E por que você não aprecia a beleza do sexo? O cheiro do sexo. É por isso que eu quero falar aqui com as irmãs, que o capricho que ela deve ter antes de ir para a cama tem que ser forte. Porque essa mulher não é apenas fazer sexo, ela pode ser mãe, pode procriar, ela pode gerar, mas é dever dela dar o que na cama? Bora, irmãs, só as irmãs, é dar o quê? Alegria. Hein? A mulher na cama, irmão, pastor Zé, porque o senhor está dizendo, pronto, eu vou mostrar aqui na Bíblia o que Deus diz de uma mulher. Vamos lá, coloca aí, filho, para eles observarem que não é cor da minha cabeça. Ezequiel 24, verso 25. Coloca aí. Olha o que é essa mulher. Olha o que era essa mulher. Aqui eu estou falando de um sacerdote. Eu não estou falando de um crentinho qualquer não. Eu estou falando de um pastor, sacerdote. Coloca aí na tela. Olha aqui. E quanto a ti, filho do homem, olha lá, não sucederá que no dia que eu lhe tirar, vamos lá, só os homens, diga bem forte, lhe tirar o quê? Não, mais alto, só os machos, vamos lá, não, volta aí. Só os machos. Tirar o quê? O que mais? Pode passar. O que mais? O que mais? E o que mais? Eu pergunto agora aqui para todos que estão aqui: o que essa mulher do profeta Ezequiel era para ele? Quem está dizendo aí não é ele, é Deus. Eu vou tirar a tua esposa, porque Deus disse: eu vou matar ela, tu vai sofrer. Eu vou tirar ela, mas olha como é que Deus diz assim. Ele não disse assim: eu vou tirar essa santa. Ele disse: essa mulher que tem fogo pentecostal até nos olhos. Foi assim? Eu vou tirar. Eita, irmão. Rapaz, eu fico pensando, como é que Deus faz um negócio desse? É assim: eu vou tirar a tua Eita. Eu vou tirar o gozo do teu ornamento. Eu vou tirar o desejo dos teus. O que provoca desejo e tesão no homem? O que é? Bora, irmão.
Quem dos irmãos aqui, olha para cá, quem dos irmãos aqui entrou um dia no quarto de madrugada, a esposa está ajoelhada, orando e chorando, as irmãs já entenderam, aí olhando em você disse: eita meu Deus, estou louco por essa mulher. Quem de vocês já teve isso? Eu vou só terminar ela, esperar de orar que eu estou desesperado. Tem isso? Vamos lá, tem? Olha, quando a mulher está em jejum e oração, a gente até fica até com medo de tocar. É assim ou não é? Porque tem aquela ideia da santidade, da pureza. Mas por que Deus diz assim: eu vou tirar o desejo dos teus olhos? Porque essa mulher provocava. Só dá desejo quando a mulher provoca. E como é que a mulher provoca? Como é que a irmã provoca? A irmã tem que saber que o macho é macho, irmã. Ele pode ser crente o tanto que ele quiser, pode ser pastor, pode tirar 5 horas de oração, não tem nadinha, é macho. E ele tem um fogo nele que é chamado de piro no grego. Fogo ali, quem colocou foi Deus. E Paulo ainda diz que esse fogo não tem oração que apague ele. Aqui. Não sou eu não, irmão, é Bíblia. Ele diz assim: para que o diabo não vos tente. Não é assim que está na Bíblia? Não invente campanha de oração para casado, por muito, para que o diabo não vos tente. Agora, se a irmã vive dentro de casa, é casada, a irmã, ela não provoca o marido que é crente, que é o marido dela, como é que esse homem vai ter o desejo forte por ela? Ele pode ter simplesmente porque a reação biológica, a ideia psicológica da fantasia mental está nele, mas ele vai apenas fazer o sexo. Agora, quando a mulher provoca, quando a mulher cutuca, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês pensam que a Batseba estava banhando, pegando um bate d'água? A Bíblia diz que Davi estava Vocês acham como era que ela estava banhando? Não é? E o Davi olhando, que ele ficou tão doido que ele disse: quem é aquela mulher? A mulher, irmã, a mulher casada, está aqui em Cantares 7. A mulher casada, ela está dentro de casa, postura olha para cá, postura no pescoço, postura no andar. Salomão diz assim: quando tu anda, as tuas coxas dançam. Está aqui, é assim. Tem irmã que anda assim dentro de casa, que nem está montada em cavalo. Não é assim, irmã. Você tem que caprichar. Olha, tudo eu leio, irmão. Escute aqui, tudo eu leio. Eu leio sobre a sensualidade, leio sobre os tipos de beijo. Eu tenho lá em casa um livro, 600 tipos de beijo que um homem deve treinar para dar numa mulher. Talvez tu só sabe um, né? Pois olha, tem que ter. Deixa eu dizer uma coisa, tudo eu já li dessa particularidade. Li para conhecer isso aqui. Agora preste bem atenção. Vocês sabiam, eu escrevi num livro meu, depois vocês podem, lá na editora Vida, está lá, O Melhor do Sexo. Quando Jesus diz em Mateus 5,28, ele diz que quem olha para uma mulher de modo impuro, já cometeu o que com ela? Adultério. Eu pergunto, Jesus está proibindo a fantasia sexual? Ele está proibindo um olhar impuro. Mas como é que o homem é acionado para que a mulher se torne um poço de desejo para ele? Irmão, a mulher, para o homem ser louco por ela e ela ser um poço de desejo, é muito investimento. Eu vou logo dizer para você, é muito investimento. Investimento nas peças íntimas. Tem mulher que até o corpete dela é feio, parece uma camisa de força que ela usa. É a coisa horrível, aí pronto, não traz atenção. A irmã tem que se ajeitar bem direitinha, pronto. Olha para cá, se é a fonte de desejo,
o falar da mulher. Isso aqui é tão claro que está na Bíblia. Teve um homem na Bíblia que ele disse assim, a menina terminou de dançar, está lá em Mateus 14, terminou de dançar e ele disse assim, o que tu quer? O que tu quer? Eu te dou tudo, eu te dou meu reino, me pede. Foi ou não foi? Eu pergunto, por que ele ficou louco daquele jeito? A dança do quê? A dança da sensualidade. Vocês sabiam que há um professor de grego que ele disse que ela fez a dança do ventre. Quando aquela menina dançou daquele jeito, com a sensualidade. Porque a Bíblia diz assim, em Romanos 1, até a mulher está deixando o uso natural. Tem muita gente que confundiu aquilo ali com outra parte do sexo. Deixar o uso natural é a mulher deixar de ser fêmea. Tu pode ser doutora, tu pode ser juíza, tu pode ser advogada, tu pode ser mulher de pastor, mas tu é fêmea. É ou não é? Está lá em Gênesis 1:27. No princípio Deus criou o quê? Vamos lá, só os homens aí, cadê? No princípio Deus criou o quê? Macho. Vamos lá, no princípio Deus criou o quê? Só os machos, digam glória a Deus. Macho. Se tu é macho, tu tem que saber beijar, tu tem que saber segurar na mão dela, tu tem que jogar ela na cama, puxar para cá, é assim. Tem até que treinar, porque tem uns que quando vão para uma posição, aí deita e pronto, aí minha velha, tu me acabou, a coluna tá só o resto, aí não é bom assim. Faz exercício, tem irmão que não faz exercício, irmão. Movimentar os pés, as pernas, tudo direitinho. Mas vamos lá, escute bem. Observem bem que ele diz assim, macho e... Por que macho e fêmea? Porque Deus, irmãos, ele quando olha para a mulher, ele sabe que ele constituiu ela com a natureza feminina. Aí a Bíblia diz, até as mulheres estão deixando o seu uso, querendo deixar de ser mulher. Não treina a voz. A irmã tem que ter a voz suave. É, irmã, a tua voz, quando tu estiver na cama, mas ele... A tua voz tem que sair da tua boca, da tua língua. A Bíblia diz, a tua língua tem que ser macia que nem um azeite. Tem irmã que quando está deitado, mas o marido na cama, tu pagou aquela conta? Olha, aí pronto, não. Ali é o lugar do azeite. É assim ou não é? Olha para cá, irmão, você pode observar. Olha para cá. A Bíblia diz assim, da tua boca, da boca da mulher, está lá em Cantares 4, sai azeite. E tem leite e mel debaixo da tua língua. É verdade. Ei, irmão, a mulher para ter. Vocês sabiam que essa expressão que Deus usou para o sexo? Eu vou ler, irmão, porque tem irmão que pensa, pastor Osiel, mas é pesado um negócio desse, leite debaixo da língua, mel, é assim mesmo. Ei, irmão, tem mulher pesada. Tem mulher pesada. Vou mostrar aqui para vocês, porque tem muita mulher. 4:11, irmão, coloca aí de Cantares. 4:11. E eu estou mostrando aqui uma mulher, irmãos. Escute bem. A mulher, quando Deus disse para Ezequiel: olha aí, favos de mel manam de onde? O quê? O que mais? Bota aí, irmão. Tem o que mais? Irmão, é pesado. E o que mais? Esposa minha, aí ele não aguenta mais. Escute, observem bem. Ele começa a elogiar ela. Por isso que eu disse que a mulher é o que para o homem? O que a mulher é para o homem dentro de casa? Não, o que eu disse que ela é? Ela é a videira. Ela é o desejo do marido. Pronto. E como a irmã tem um lado feminino, explora isso, irmã. Explora isso. Ele chegou da igreja, do trabalho. Explore. Pronto, vai tomar um banho. Você sabe que ele está em casa. Não vai botar a toalha aqui que nem um homem. Bota aqui. Eu vou tomar um banho, meu velho. Não, faça isso não. Pronto. Pronto. Aí você chegou, pronto. Está aqui com a toalha toda por aqui assim, né? Aí pronto. Aí você vira assim, deixa ele lá, não diga nada não. Aí você, vou tomar um banho, meu bem. Aí deixa a toalha escorregando aqui, ó. Pronto, entendeu? Aí pronto. É assim. Quem é que tem que provocar desejo nesse homem? É o diabo, é? Hein? É o Satanás? Quem é? Pronto. Entendeu? Pronto. Ele vem, você sabe que ele está chegando do trabalho,
Eu sei que você pode trabalhar e tudo. Não, mas hoje eu vou fazer uma comidinha especial para ele. Não, irmão, isso é bíblico, irmão. E eu estou dizendo aqui porque eu conheço o lado. O Freud dizia que quando uma pessoa explode, e vocês sabem que o Freud trabalhava as vias sexuais, quando ele falava sobre todo o impulso da nossa vida sexual, levado pelo libido, pelo prazer, tudo para ele era o sexo. Claro que tem coisas que eu não concordo com o Freud, mas tem algumas coisas que ele tem razão, quando o ato de reprimir essa questão sexual. Mas deixa eu dizer uma coisa, a mulher ela tem que entender que o homem tem esse lado, que já Deus constituiu ele de ser o macho. E esse macho, quem é que vai enclopar e encaixar a realidade sexual? A fêmea. É por isso que quando você lê assim, as nossas traduções, eu não gosto de falar isso, porque tem pessoas na internet hoje que gostam de desfazer da tradução. Não, você tem que ler o hebraico e ler o grego, sabendo que nós temos diversos manuscritos que provam a realidade. Mas a Bíblia diz, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. No hebraico, no original, Ezer Kinegidó, ele está dizendo o seguinte: eu vou fazer uma mulher oposta. Oposta. Deus fez a mulher oposta em tudo. Tem homem que quer viver no casamento como se a mulher, ele quer viver como se a mulher fosse ele mesmo. Ele quer viver no casamento como a mulher tem que pensar o que ele pensa, a mulher tem que fazer a comida que ele pensa, a mulher tem que vestir a roupa que ele pensa. Ela não é oposta. Respeite o lado da oposição que Deus fez. Deixa ela ser fêmea. Um amigo meu disse para mim: pastor, até a calcinha da esposa quem escolhe sou eu. Eu disse para mim: é um otário um homem desse. Deixa ela usar o lado feminino. Deixa ela ser mulher. Agora, tem irmã também que é parada. É a parada, pronto. Ela às vezes vai usar uma peça íntima, uma calcinha, ela usa tipo como se fosse um calção. Faça isso não, minha santa. Na sua intimidade, dentro de casa, uma roupinha bacana, beleza para ele, entendeu? Pronto, chegou aqui, se ajuntou. Você pode fazer o seguinte: ele chegar do culto. Aí pronto, você chegar do culto. Meu bem, eu vou fazer um leite para ti, ou eu vou fazer um mingau, ou eu vou fazer. Aí pronto, tu quer? Tá, fez, pronto. Aí quando preparou, disse: olha, enquanto tu toma aqui, eu vou só tomar um banho, para mim me organizar. Aí tá bom, pronto. É assim, uma mulher inteligente. Aí você bota daquele salto alto, que tem umas correiazonas, né? Assim. Aí pronto. Aí você chega, botou uma blusazinha. Se der, pode botar um lenço aqui, só para tapar aqui a cara, porque a Bíblia diz. Botou aqui. Aí pronto. Aí quando ele chegar, que ele entrar, ele: cadê tu? Aí pronto, aí tu tranca a porta. Aí bota assim a mão na porta do banheiro, que está no... Isso é bíblico, irmão. Vou mostrar isso daqui já para vocês. Olha, botou a mão assim. Mas não fica assim não. Faça treino, tem que treinar antes. Aí pronto, entendeu? Aí, meu irmão, isso é bênção do céu. Porque eu pergunto aqui: quem é que vai provocar desejo no maridão? Quer ver na Bíblia? Coloca aí Cantares 4, verso 9. Olha o que esse homem diz dessa mulher. Olha o que ele diz dessa mulher. Coloque aí. Só os homens, digam aí, só os homens. Mas romântico, fale romântico, fale como é. Olhando aí, você vai lendo e vai dizendo para ela aí: olha, minha filha, diga aí. Elevaste o meu coração. Essa palavra, minha irmã, irmãos, é porque no hebraico o homem não poderia ter muita intimidade com a mulher. E só quem poderia ter intimidade com uma mulher no meio da rua era o irmão. Então ele chamava, porque dentro de casa não é para vocês serem irmão, não. Nem irmão, tem irmão que fica: e minha irmã, vem cá, não gosto de minha irmã, irmão. Não, pronto. Pai do Senhor, serva de Deus. Não, a pessoa tem, pronto. Casado com minha esposa, amanhece o dia. Tá aqui, eu amanheço o dia mais ela, aí a gente tem a oração de madrugada, aí pronto. Aí eu disse: Pai do Senhor, meu bem, dormi bem, pronto. Tá bom, minha gatinha. Ei, gostosa, Deus te abençoe. É assim, não é de ficar com negócio. É assim, irmão. É desse jeito, mas ficar. E aí, Santa de Jeová, como foi a noite? Não, faça isso não. Isso tira, tudo tem um momento, irmão. É assim ou não é? Aí pronto, aí você pegou aqui, aí pronto. Aí nós chegamos do culto agora. Ei, psiu. Não, cala a boca. Não é porque é do culto. Epa. Aí pronto. Não é porque... Ei, encosta para lá. Pode dizer para ele: encosta para lá. Não, te deita. Ele: não, epa, te deita. Aí pronto. Aí deita ele, empurra ele. Aí tu bota o salto alto em cima do peito dele. Aí diz: hoje eu vou te ensinar quem é a mulher aqui. Vocês sabiam que só tem um lugar onde o homem nunca pode mandar?
Se você pegar 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz: Deus, Cristo, homem e a mulher. Olha o padrão de Deus. Vamos lá. Primeiro, vamos lá bem forte. Primeiro, depois e depois a mulher. Agora, na cama, Deus quebra essa regra. E sabe quem é que quebra ela? Paulo. Mas eu vou mostrar daqui a pouco. Mas olha o que ele diz aí: meu amor, olha aí, coloca lá, irmão. Pronto, aí você olha para ela e diz: meu amor, você elevou meu coração, minha irmã. Ele está dizendo assim: minha paixão, minha vida, é isso aí. Minha esposa. Esse possessivo é de orgulho. Elevaste-me o coração com um dos teus. Está aí. Tem irmã que não sabe nem olhar. Arregala os olhos que nem vampiro. Não, irmã. Tem que saber olhar. Tem que treinar o olhar. Tem que treinar o olhar. Quando, eu pergunto aqui, ei, irmãs, quando estava namorando, sabia ou não sabia olhar? Hein, sabia? Sabia dar uma piscadinha de olho, não é assim? Tem vários tipos de olhar. O olhar da sedução, o olhar da pureza, o olhar da simplicidade. Há um autor que diz que os olhos são a janela da alma. A mulher, quando olha, pronto. E tem o olhar da sedução. Você sabe quando a mulher está olhando para essa aliança com você ou não sabe? Todo mundo sabe. Aquela irmã ali está para frente. Eu vou logo repreender ela em nome de Jesus. Não é assim? Porque ela não é tua esposa. Mas a tua esposa, a irmã, olha, irmã, as irmãs que se casam e que se tornam mãe, professora, se esquecem disso aqui. Esquecem disso aqui. Mas você tem que fazer o coração do seu marido bater quando ele te vê. Pronto. Está dentro de casa, aí pronto, você está fazendo o almoço para ele. Aí pronto, meu amor, chegou bem. Cheguei, amor, entre. Aí pronto, entrou. Aí você não fica mexendo na panela assim não, que nem homem, velho, bruto. Não. Olha. Entendeu? Aí deixa ele disse: que é isso aí? Vem cá, amor, me ajude aqui. É assim. Tudo é bênção de Deus, é ou não é, irmão? Pronto, goza a vida, Eclesiastes 9:9. Goza com a mulher da tua mocidade. Malaquias 2:14. Você não pode ser desleal com ela. É desleal. Tem homem que é desleal. A bichinha fez tudo para ele. Sincero. Um dia uma irmã disse para mim: pastor, até eu já fiz dança de ventre para esse homem. Eu disse: irmã, não me diga isso, irmão. Eu estava mais minha esposa. Já dancei nua em cima dele aí. E o homem não presta. Porque, irmão, é bíblico. Olha, tem 3 coisas que um homem deve dar para a mulher. Se tu não deres, Martinho Lutero no livro Cativeiro dizia que o homem que não dá conta do sexo com a mulher, ela já pode quebrar o vínculo. Martinho Lutero. Coloca aí, filho. Êxodo. Tem muita coisa na Bíblia, irmão, porque a gente... Êxodo 21:10, coloca aí. Êxodo 21:10, só para os irmãos observarem. Está aí. Se lhe tomar outra, não diminuirá o que da primeira? Qual é a primeira coisa que o homem deve dar para uma mulher? Porque se a bichinha não come, como é que ela vai prestar para a cama? A irmã tem que estar forte, né? A irmã tem que estar bem nutrida. Nutrida, porque aí tem que ter energia. Olha aí. Aí não diminuirá. Agora, a segunda coisa. Pronto. Qual é a segunda coisa que ele deve dar para uma mulher? Vestido. Agora vem a terceira. Qual é a terceira? Obrigação marital. Irmão. Pesado. Levanta da cama, aí tu levanta, não é assim? Vai andando e a mulher, aí é macho, não é assim? Eu casei, foi com macho. Ela vai dizendo, vai até lavando as louças, meu Deus, que homem é esse? Ela faz até a pergunta que os discípulos fizeram, lá em Mateus 8. Que homem é esse? Ela fica, meu Deus, todo dia ele tem uma novidade. Eita, rapaz, aí ela fica, pronto, de jeito. Agora, quando tu levanta da cama, que aí tu sai com bumbum velho xoxo, e aí ela fica, meu Deus, onde eu me entrei? Irmão, a mulher, quando o homem é macho em tudo, ela tem ou não tem orgulho dele? Tem ou não tem? Quem é feliz aí com seu marido? Cadê os homens aí? Cadê os machos aí? Só os machos, digam glória a Deus. É macho mesmo? Não, tem as fêmeas, diga aleluia.
Pronto. Então olha para ele aí e diga para ele: eu sou tua fêmea, rapaz. Diga aí. Eu sou a tua fêmea. Pode dizer. Agora olha para ela e diz: eu sou teu macho. Te prepara. Assim. Irmão, vai dizendo aí meu horário, que eu vou parando por aqui. Estou quantos minutos? Agora escute bem. Então veja bem, observem bem. Essa mulher, Deus disse para Ezequiel: eu vou tirar o desejo dos teus olhos. E o que foi que a igreja fez? Agora olha para cá. No aspecto histórico, a igreja, irmãos, de Gênesis 1, 2, 3, o sexo era a bênção de Deus. Quando entrou o pecado maculou tudo. E começaram a ter interpretações erradas sobre o prazer sexual. Começaram a dizer que ter prazer era coisa horrível. A igreja católica diz que se uma mulher gritasse na cama, ela ia queimar 7 vezes no fogo do inferno. E aí tem uma senhora aí que prega isso: olha, você que grita, você que geme, você... Já viram isso? Isso é antibíblico, gente. Deus não coloca nada em nós para nos prejudicar. Agora, eu tenho que canalizar. A Bíblia diz: não deixe as tuas águas correrem para fora. É dentro da tua casa. Então, se você pegar São Jerônimo, Santo Agostinho, Orígenes, se você pegar, quem mais? Todos falaram mal da vida sexual. Tomás de Aquino vai ser um que vai elogiar. E também o João Calvino, que é um reformador, vai dar uma beleza do sexo. Mas a maioria interpretaram mal o sexo. A igreja católica transformou as Martas em Maria. E aí as mulheres começaram a dizer: não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser assim. Olhe para cá. Vocês sabiam que às vezes, pastor, a gente vai dar estudo para casais, aí quando chega tem um irmão: e pastor, eu posso fazer isso aqui na cama? Deixa de ser idiota, não pergunte isso não. Olhe para cá, eu vou lhe dizer de uma vez por todas, escute bem. Quando Deus fez o homem como o quê? Sim, mas antes, o que ele diz? Fez o homem o quê? Diga. Imagem e semelhança. Conforme a sua imagem e semelhança. E o que é a imagem e semelhança? Caráter, personalidade, inteligência. Deus fez um homem boboquinha, sem inteligência, sem conhecimento? Ele fez o homem com inteligência. Por que que Deus nunca disse assim: olha, Adão, quando tu for ficar com Eva, tem na Bíblia? Tu escolhe só papai e mamãe, tem na Bíblia? Ou tu bota ela só de ladinho, tem na Bíblia? E por que que nós ficamos dando esses estudos? Se cada mulher é diferente uma da outra, e cada homem, biologicamente tem mulher que é rasa, tem mulher que é funda, biologicamente tem mulher que se sente confortável com uma posição e não outra, biologicamente tem mulher que gosta de ser tocada no seio e outras não gostam. Então eu não posso chegar aqui e ensinar vocês a fazerem sexo. E tem irmão que quer isso. Não, nós estamos falando da importância de você usar o seu corpo para o prazer da vida. Mas você é inteligente. Nem Deus diz para Adão. Quando ele entregou Eva para Adão, como foi que ele entregou ela? Vamos lá, como foi que ele entregou ela? Nua. E quando ele levantou, ele se assustou. Está lá no hebraico. Como é que eu vou chamar isso? Porque ele viu que não era do jeito dele. Eu sou Ish. Aí ele diz: já que eu sou Ish, eu vou chamar Ishá. Até no termo hebraico moderno é Ishá. Diga comigo, Ishá. Não, vira para ele e diz: Ish. A irmã, olha para ele e diga: Ish. É o homem. Agora diga para ela: Ishá. É a mulher. Pronto, é só isso. Agora quando ele olha para ela, ele diz: é o osso dos meus ossos, carne da minha, mas é diferente. É fêmea. Aí ele fez a poesia, como vocês sabem. Então o que acontece? Quando Deus entrega, ele entrega para o homem ver a peculiaridade da mulher. A mulher tem que se exibir. A mulher tem que ter a peculiaridade dela. Fica negado de apagar a luz, meu velho. Não, tem dia que tem que estar acesa mesmo para olhar. Minha filha, hoje eu quero dar uma inspecionada. Eu quero apreciar o corpo que Deus deu para mim.
Aí ela também pode fazer isso. Meu velho, eu também quero hoje te dar uma olhada, porque eu quero saber também o material que Deus me deu. Coloca aí 1 Coríntios 7:3, irmão. É porque tem irmão que não... Não, aqui tu não pode dar ordem. Olha aí, coloca aí na tela. 1 Coríntios 7:3. Tem que apreciar a beleza, a glória. Vamos lá. 1 Coríntios 7:3. Olha aí. O marido paga a mulher a devida benevolência. Vamos lá. Agora, olha. Da mesma sorte, a mulher ao igualdade na cama. Bora, vai. Olha aí, olha o que ele vai dizer agora. A mulher, agora só as irmãs, lê isso aí, irmãs. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Pronto, acabou, irmã. Para aí. A mulher não tem esse negócio não. Tem dia que ele pode olhar para você, minha filha, hoje eu quero que tu fique despida para mim, eu quero te ver toda nua. Eu quero que tu durma até nua hoje. Não, pode dizer. Mas também ela pode dizer. Olha aí. Mas também, da mesma maneira, o apóstolo São Paulo quebra essa regra na cama. E aqui é um apóstolo de Deus. O marido não tem o quê? Pronto. Não é porque eu estou com esse buchinho, filha. Não, não tem nada não. Quero te ver com esse buchinho mesmo. Fica nu para mim eu te olhar. É assim. Pode olhar ele também. Mas a mulher tem direito de mandar na cama, viu, minhas irmãs? Vocês têm direito, não é só ele não. Porque tem homem que só quer dizer, não, pronto. Pode dizer para ele também. Assim como ele exige algumas roupas para ti, irmã, diga para ele, olha, tira aquela tua cueca velha feia, que tu veste ela, eu quero algo mais bonito. É assim. Então vamos lá, frutificando na vida 2, digam comigo bem forte. Digam comigo bem forte. Frutificando na sexualidade. Então, a sexualidade é o prazer, o desejo, a fantasia. Foi o diabo que colocou ou foi Deus quem deu para nós? Então pronto, frutifique nela. A Bíblia diz assim em Gênesis 2:24: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Pronto. Segunda coisa, frutificação na intimidade. Digam comigo, frutificação na intimidade. Vocês sabiam que casais que brincam muito, sorriem muito, fala de sexo, viajam junto, brincam mais, fortalece o casamento? Todo casal distante, seja distante não, brinque com ela. Brinque com ela, brinque com a sua esposa. Olha, em Gênesis 26:8, coloca aí, irmão. Gênesis 26:8, olha o que acontece. Novamente você tem aqui um casal perfeito na união. Olha. E aconteceu que, como ele esteve ali por muito tempo, vamos lá. Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela, vamos lá, e viu, e eis que Isaac estava fazendo o quê? Brincando com o quê? Pronto. E como foi que o rei concluiu que eles não eram irmãos? Tem uma Bíblia aí que diz assim: acarice, digam comigo, Tissarraque. Digam comigo bem forte, Tissarraque. Tissarraque no hebraico sabe fazer o quê? Romantismo, carinho, afeto, afago, mas também Tissarraque é levar a loucura pela brincadeira. Está vendo? Levar a mulher à loucura pela brincadeira. E que brincadeira é essa, pastor Zéu? Preliminares. Que brincadeira é essa? As carícias. Que brincadeira é essa? A intimidade a dois. Essa mulher vai ficar louca pelo carinho. Por isso que eu disse assim, tem homem que sabe fazer sexo, mas tem homem que sabe fazer sexo com amor. Entenderam? Tem irmão que diz, eu não vou, um dia eu vi uma irmã dizendo, eu não vou para estudo para casal, porque aí é como animal. Na hora que a gente sentir, faz. Não. É assim não. Animal faz sexo para procriação. O casal cristão faz sexo por amor, por intimidade e para fortalecer o relacionamento da vida a dois. Aí é que entra, se esse casal não for inteligente, eu li de um livro que o autor dizia, eu sou casado com a mesma mulher, mas todo dia na cama eu tenho uma outra mulher. Entenderam, irmãs? Eu sou casado com a mesma mulher. Irmão, só com o corpo feminino a mulher pode fazer 400 tipos de posição na cama.
Claro que tem alguns que tem que treinar os músculos, tem que treinar mais, como eu estou dizendo. E o homem, agora preste bem atenção. Se vocês são casados há 20 anos, 10 anos, tem a mesma coisinha, a mesmice, vão ficar casados, mas é um casamento sem paixão, sem fogo, sem intimidade. Olha o que Isaac está fazendo. Isaac está brincando. O casamento só é gostoso, irmão, quando tem brincadeira. Um dia uma irmã disse para mim: pastor, é porque meu marido é muito inteligente, eu chamo ele de Platão. O que eu digo? Eu disse: irmã, não vou dizer nada não. Era bom mudar, porque o Platão gostava de beijar em boca de menino. E aí, ela disse: mas é porque ele é inteligente. Eu disse: tudo bem, pronto. Mas aí você vai criar, você vai fantasiar com a sua esposa. Meu amor, você é lindo, você é forte. Oh, meu Deus, que macho. Do mesmo jeito a mulher. Não, pronto. É uma intimidade fria, uma intimidade sem paixão, uma intimidade sem prazer. Então, mantenha essa intimidade, esse prazer. Quando você for levar ela para a cama, está lá em Cantares capítulo 1, a mulher diz assim: vem para a nossa cama, que a nossa cama é verde. Verde lá no hebraico a nossa cama tem vida. Tem cama velha que já morreu faz tempo, irmão. Tem mais nada, mas é triste. É assim. Terceiro lugar, frutificando no prazer. Digam comigo: frutificando no prazer. Tem filho, tem casa, tem dinheiro, serve a Deus, é pentecostal, glória a Deus. Mas na cama frutifica no quê? No prazer. Aí quando você lê a palavra de Deus lá em Provérbios 5, 18, 19, coloca aí, filho. Isso aqui é viver a vida com prazer. Irmão, os dois se acabam na cama de prazer, de alegria, de paixão. Mas é coisa boa, irmão. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Um homem bem casado. Não tem coisa melhor não. Não é assim? Olha o que Deus diz dessa mulher. Esse homem aí era recém-casado. Deus disse para ele: seja bendito o teu. Quem é o manancial? Quem é o manancial? É a mulher. Alegra-te com a mulher da tua. Pronto, te alegra com ela. Vai lá. Como serva amorosa. E o quê? Esses animaizinhos aí, irmão, lá no Oriente, é a leveza, a gazelazinha, ela sabe dar uns pulinhos nas montanhas, é assim, eu me lembro disso aí, quando eu só me lembro das irmãs, de salto alto, dando uns pulinhos bem direitinho. Meu velho, olha aqui o jeito que eu estou, é assim, graciosa. E os seus seios façam o quê? Te saciem todo o tempo. Pronto, pode estar, porque é o seguinte: pastor, mas eu estou com 70 anos, já estou uma velha. Não, irmão, a Sara era uma velha. Peça para Deus também, irmão. Jesus, me ajude, olha, não deixa as coisas caindo não, mesmo com a velhice, me dá graça, é assim. A Sara, onde chegava a velhice dela, mesmo uma velhona, mas ela era bonita, atraía. Eu li um teólogo que diz que Deus sustentava e embelezava ela na velhice, não sei, mas eu sei que quando ele chegou lá, o faraó lá no Egito, foi o que o faraó pediu logo. Pronto. E Abimeleque: eu também quero, porque era uma velhona. Tem mulher que é uma senhora velhona, mas é toda bonita, é enxuta, é assim. Não é de morta não, irmã. Morta velha, pronto. Irmã, eu fiz 70, eu já estou toda acabada. Não, se ajeite, levante, dê um jeito, é assim. Não é, porque tem irmã agora que anda com isso. Não, na Índia tem mulher com 80 anos fazendo sexo. Delas tremendas, que eu não vou nem falar aqui do treinamento dessas velhas lá da Índia, que é a coisa que você diz assim: meu Deus, o que é isso? Eu nem vou falar aqui. Velha de 80 anos, elas têm um treinamento na parte vaginal chamada de pompoarismo, que elas contraem os músculos que corta até uma banana. Muito bem, eu vou encerrar aqui. Frutificando no prazer. Quarto, frutificando na vida familiar, já expliquei. E quinto, a pureza sexual. Olha, irmãos, agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vou finalizar com isso aqui. Eu vou finalizar com essa aqui. Digam comigo: a pureza. Vamos lá. A pureza sexual preserva o casamento. Vamos analisar aqui. Vou fazer a pergunta: o sexo é dom de Deus ou é do diabo? Vamos lá. Quem foi que fez o sexo? Pronto. Quem foi que deu o prazer? Deus. Pronto. Vocês já sabem disso. Agora preste bem atenção. Às vezes tem homem que ele é puro no casamento. Porque lá em Êxodo 20, 14, a Bíblia fala de ser puro no casamento. Não adultera.
Pronto. Jesus falou da pureza, ele disse: nem olharás para outra mulher com um olhar impuro. Hebreus 13:4, digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula. Tem muito irmão aqui que nunca traiu a mulher, mas ele não tem pureza, só porque ele nunca cometeu adultério. Tem homem que não é puro nas palavras, tem homem que não é puro na verdade com a esposa dele. Tem homem que vive com a esposa só porque ele é um crente, ele é um pastor, é um pregador, ele quer manter aquele padrão, mas ele não ama a esposa de verdade. Então tem muitas maneiras que você está traindo a sua esposa. A pureza no casamento, escute bem, a pureza no casamento não é eu olhar para o corpo da minha esposa e achar alguma coisa imperfeita ou dizer, não, isso é do diabo. Não. A pureza do casamento não faz a santidade tirar a beleza do sexo. Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios 6,19, que o nosso corpo é templo do quê? É do Espírito Santo. O problema que eu falei aqui da igreja, a igreja ela foi influenciada pelo platonismo. O platonismo ensinava que o mundo material era inferior ao mundo espiritual. Aí entrou o gnosticismo. O que o gnosticismo entendia? A matéria não presta para nada. E muitos desses homens que eram líderes da igreja católica, pais na igreja católica, ensinaram que o corpo era podre, que o corpo era feio, que o corpo era sujo, que o corpo era nojento. Por isso que tem muito irmão que diz assim, isso aqui é pecado, isso aqui é nojento. Onde foi que tem alguma coisa no teu corpo que é nojento? Quem foi que fez teu corpo? E o Orígenes, eu falei dele aqui, Orígenes era tão pesado que ele achava que o desejo nele era do diabo. Um grande teólogo, criou a hexapla, mas ele pegou um cutelo e cortou o próprio pênis dele. Está vendo? Porque tem irmão que às vezes a mulher, ela vem com tudo. Aí ela diz, meu velho, hoje eu estou daquele jeito. Aí diz, sem Jesus te repreenda. Não, não faça isso, irmão. Não faça isso. Aquilo ali é dom de Deus. Se ela vier fervendo, aí diz, meu velho, te prepara então. Que aqui eu também estou pegando fogo. É assim. Pronto. Isso tira santidade em quê? E hoje nós vivemos muitos tabus, não pela Bíblia, mas pelo que a igreja impôs. O sexo dentro da Bíblia é puro, é santo, é bom. Por que Deus deixou Cantares, se no livro de Cantares não tem o nome de Deus? Por que Deus deixou Cantares, se ainda os judeus apreciam esse livro no casamento? Sabe por que Deus deixou o Cantares entrar no cânon? Para mostrar que a vida sexual, o amor e o sexo é bênção de Deus. Tem nada de errado, não tem nada de feio, não tem nada de sujo. Quando os dois vivem dentro da aliança do Senhor. E eu vou finalizar dizendo uma coisa para vocês. Nós temos a pureza da vida a dois. Mas quando Deus capacitou o homem, Ele capacitou com força. Digam comigo. Física, emocional e espiritual. Quais são as três forças? Então, quando você for ficar com a sua mulher, envolva as três forças. Porque tem gente que só envolve a força sexual. É assim que os homens lá fora fazem. Mas um crente, quando ele deita com a esposa, que ele envolve todo o seu ser, a força física, faça com ela com prazer, bota a tua força, ame a tua esposa, pronto. Aí você, em segundo lugar, te entregue na vida sexual com ela. Não fique botando defeito, não fica botando, não, te joga. Chore nos braços dela. Diga para ela, minha filha, não sei o que. Aí pronto, chore e se acabe. Pronto. E a irmã também, quando se envolver, se envolva de coração. Força física, irmã. Faça seu charme, se jogue cabelo, se rebole, faça tudo, é assim. Se empendure, aí diga, meu velho, eu estou no ponto, é assim. Mas tem o mais importante, o espírito, quando terminar o sexo, olhe para ela, meu amor, que noite maravilhosa. Deus me deu um presente. Deus me deu a beleza da vida. Aí olhe também para ele, oh meu velho, sinceramente, tu é macho, viu? Eu nunca pensei de tu me levar a tanta loucura, meu velho. Minha filha, oh, meu velho. E a Bíblia, tem irmã aqui que está com 70 anos, 80.
Mas Jesus disse que os rabinos velhos tiraram dos seus tesouros o quê? Coisas velhas e coisas novas. Tem velha que está aí, mas ela sabe tirar ainda coisa nova também, para deixar o velhinho arriado. Então, irmãos, Deus abençoe, frutifiquem na vida a dois. Vamos ficar de pé.